Olá, alunos, sejam bem-vindos à Introdução à Biomedicina. É uma matéria do curso da Biomedicina, em que vai refletir todo o processo do curso em si, né, da profissão, e ela é muito importante para o que vem a seguir na sua profissão, na sua realização. E nós vamos dividir essa matéria em 6 módulos. E hoje eu começo com o módulo 1, que é a unidade 1, que a gente vai falar do cenário da biomedicina. Evidentemente que vocês, ao se matricularem no curso, vocês sabem, né, que a biomedicina ela tem uma abrangência muito forte, muito grande na área da saúde. Isto porque a biomedicina ela tem tentáculos, que eu brinco assim, tem tentáculos, né, em várias outras áreas, né? Então, mas o foco central da biomedicina é análises clínicas. Porém, nós temos muitas especializações possíveis para o biomédico ao se formar. Então, por isso que a gente vai ter habilitações, né, na área de genética, além das análises clínicas, né, na estética, na reprodução humana, dentre outras várias que ao longo dos módulos das unidades eu vou falar com vocês, tá bom? Então hoje, especificamente na unidade 1, no módulo 1, nós vamos tratar aqui da consolidação da biomedicina no Brasil. A biomedicina hoje conta com 37 habilitações possíveis, regulamentadas pelo Conselho. Tem um módulo que eu explico sobre o Conselho, tá? O Conselho vai ser o Conselho Federal de Biomedicina, é quem vai regulamentar todas essas habilitações. Então, para que haja uma especialização na biomedicina, ela precisa ser regulamentada pelo seu Conselho. O Conselho é um órgão, uma autarquia federal, né? Que tem esse cunho regulatório da profissão em si, tá bom? Assim como tem lá o CFM, Conselho Federal de Medicina, nós temos o CFBM, Conselho Federal de Biomedicina. Bom, de modo geral, a biomedicina é a ciência, né? A gente chama aqui, nós podemos colocar essa característica aqui como a ciência que estuda e pesquisa, né, e analisa doenças humanas, os seus agentes causadores, né, os impactos das patologias, doenças no meio ambiente e nos indivíduos. Então, é ciência porque ela trata de analisar esses impactos e também atuar de forma preventiva. Veja só, por isso que ela se consolidou. Porque a gente trabalha muito com produção de vacinas, produção técnica de medicamentos, equipamentos médicos, né, além das análises clínicas, que é o grande carro-chefe da biomedicina. Então, o biomédico ele tem essa habilidade, essa capacidade de atuar nos diversos contextos, né? Desde a clínica laboratorial, como análises clínicas, né? Passando aí pela pesquisa científica, aplicada, né? Direcionada, como eu dei o exemplo agora há pouco das vacinas, né? Do desenvolvimento de vacinas, é um exemplo, medicamentos, né? Moléculas especiais, né? Então, flerta muito entre biologia, química, medicina, né? Então a gente está ali trabalhando neste formato, né? Interagindo com essas outras áreas, né? Por isso que a gente é altamente capacitado, qualificado para auxiliar no diagnóstico. Então veja, além disso, por exemplo, diagnóstico por imagem é uma outra área que cresce muito entre os biomédicos, né? Não é análise clínicas, não é laboratorial, mas é área de equipamento médico. Então, flerta um pouquinho ali com a física médica, com a radiologia. Então, veja, ainda assim, muitos biomédicos preferem ficar exclusivamente nessa área de diagnóstico por imagem. Então, veja quão amplo é a biomedicina. Então, veja só, nós temos atuações focadas, específicas. Clínica, desenvolvimento, indústria e, por último, eu deixei por último, mas não menos importante, o bem-estar e beleza. Que uma das grandes áreas hoje da biomedicina é a área da biomedicina estética, que ela está relacionada aqui ao bem-estar e à beleza, né? Como que é um momento aqui, quando eu falo sobre essa área, é uma área especial porque ela tem legislações específicas para ela. A biomedicina estética, ela tem um grande rol de regulamentações específicas, visto que são procedimentos não invasivos que podem ser executados pelos biomédicos, né? Mas eles são, mesmo sendo não invasivos, porque se fossem invasivos, eles teriam que seguir a lei da medicina, o ato médico, e o ato médico é prerrogativa apenas do médico.
e não é o caso. Então os biomédicos eles podem trabalhar vários procedimentos que os médicos também podem, os enfermeiros também podem, farmacêuticos, biólogos, o fisioterapeuta dermatofuncional, dentre alguns profissionais da saúde que podem, cirurgiões dentistas, né, quando fala da face, não é isso? Harmonização facial, mas a parte corporal os outros todos podem, né, exceto os dentistas. Então veja, é uma área muito interessante, né, a parte da estética. Então a biomedicina ela se tornou no Brasil consolidada a partir desse processo de ter opções, ter especialidades que interagem com outras áreas e que permitem, né, ao biomédico atuar de forma segura, de forma legal, né, e de forma precisa, trazendo assim benefícios para a população. O CFBM, em 2024, ele apontou, né, são dados de 2024, que nós tínhamos 120 mil biomédicos, né, e biomédicas ativas no Brasil. O que é isso? São pessoas que têm um registro, né, ativo, um registro lá no conselho que permite, qualifica você, quando biomédico, poder trabalhar, né? Então essa ampliação aí se deu porque os setores de saúde, né, laboratorial cresceu bastante da pandemia para cá. Se você observar, grandes laboratórios ampliaram seus parques de trabalho, né, de atendimentos, né, e de análises clínicas. Outra área que cresceu muito foi a área da estética, né, cresceu demais. E uma terceira área aqui, que é a área da tecnologia. Tecnologia em saúde é uma área que também explodiu. E o biomédico, né, esse conceito todo que eu estou falando para vocês, e o biomédico tem um dia específico, que é o dia 20 de novembro, né? Essa lei foi criada em 2006, reconhecendo a nossa importância, né? A importância dos biomédicos no Brasil. No mundo afora, a biomedicina também tem a sua relevância, né? E a sua importância, o seu espaço no mercado global, né? E lá fora tem um pouco de diferença, né? Tem um pouco de diferença o nome, né? Ela vai ser biomedicina, vai ser ciências biomédicas ou biomedical science, né? Lá nós teremos, fora do Brasil, né? A profissão é reconhecida como biomedical science, ou seja, não é igual aqui que a gente tem o nome biomedicina, né? Então lá desmembram, né? E a formação acadêmica lá costuma ser também 4 anos, mais ou menos como aqui, né? Como Portugal, França, Reino Unido, né? E Alemanha, Espanha, todos esses países também tendem a fazer um currículo muito próximo ao nosso. Mas para exercer lá fora, muitos deles vão exigir que você faça uma complementação lá para que você seja habilitado também lá. Então exige mais tempinho de estudo, se você decidir usar a biomedicina fora do Brasil e se qualificar para profissões lá fora, né? Para essa profissão lá fora. Então veja, no cenário atual da biomedicina, nós temos aqui um crescimento contínuo, além dessa área que eu falei para você, tecnologia estética, né? E análise laboratorial, nós temos aqui a reprodução humana assistida, nós temos especialização, né, dentro do nosso conselho já para isso, biotecnologia e genômica é outra área, né, além da estética, medicina laboratorial e o próprio diagnóstico por imagem de tecnologias em saúde. E agora com a chegada da IA, da inteligência artificial, evidentemente todo o processo vai sofrer, né, uma pressão da inteligência artificial para que essas tecnologias em saúde também venham crescer, né, venha crescer dentro da biomedicina, né? Então, aí você me pergunta, professor, você falou esse cenário todo, achei legal, né? Estou aqui matriculado no curso, e questão de salário, de empregabilidade, como fica isso na biomedicina? Gente, se você pegar as outras profissões, como direito, medicina, as engenharias, a própria odontologia, se você for observar, todas essas profissões, assim como a biomedicina, elas têm grande quantidade de profissionais formando por semestre, por ano, né? E aí a pergunta que eu faço para você é, o mercado absorve todo mundo? Boa parte sim, algumas profissões estão em destaque. A nossa é uma das que está no ranking, né? Lá no alto ranking de profissões almejadas. Não é por acaso que o número de cursos superiores no Brasil
e de especializações na área da biomedicina tem crescido. Por quê? Porque este curso permite você trabalhar em diversas áreas, como eu já venho citando aqui, algumas delas para vocês. Então, o biomédico ele tem seu espaço no mercado de trabalho. Há uma luta, sim, entre a distância dos salários, né, com as outras profissões, né? Mas isso tem mudado. Por que tem mudado? Porque o salário, não há um piso salarial específico para a biomedicina, né? Há discussões sobre isso, mas a remuneração do biomédico hoje ela vem sofrendo influências, eu digo que influências positivas. Por quê? Experiência e formação, né? Quantos anos de experiência você tem numa determinada área? Às vezes a pessoa começou lá, né, como analista técnico, aí ele trabalhou num laboratório, e aí foi crescendo, crescendo. Esses anos de experiência acumulado vai te garantir, juntamente com os estudos, eu fiz uma especialização, depois eu fiz um mestrado na área, sou especialista, né, nessa ou outra área. Isso te garante também um salário mais relevante, né? E o tipo de área de atuação também. Por exemplo, biomedicina estética é uma área bem almejada. Por quê? Você pode, desde que qualificado, registrado no conselho, habilitado para isso, você ser um autônomo, trabalhar por conta própria, ter sua própria clínica, ser ali um profissional independente. Você monta seu programa de trabalho e começa a arrecadar em cima disso. Você então tem essa diferença, né? Cargos também na área de genética, biologia molecular, né, pesquisa científica, também tendem a elevar o patamar salarial. Agora, uma grande questão. Uma das áreas que mais absorve biomédicos é análises clínicas. Mas as análises clínicas, elas têm uma grande carência de são profissionais na área da gestão e liderança e supervisão. Esses profissionais também tendem a ganhar um pouco mais. No seu material escrito que você tem aí à sua disposição, né, na sua plataforma, você vai ver que lá tem alguns gráficos, algumas informações adicionais, né, que a gente coloca para você, inclusive falando que o setor privado também, o setor público também absorve biomédicos, tá? Área de perícia, as polícias civis, federal, né, em alguns estados municipal, as próprias polícias militares de alguns estados também abrem concurso para a área de perito. E algum dos requisitos, às vezes, é biomedicina, concorre também com farmacêuticos, biólogos, entre outros, né? Mas a biomedicina, se você tem uma boa base, uma boa formação, vai te garantir um posicionamento melhor nos concursos, né? Então, me perguntam assim, professor, qual a média salarial de um profissional iniciante no mercado? Gente, se você está iniciando, acabou de sair, encontrou um trabalho, você vai receber de 2.800 a 3.200 para quem está começando. Acabei a faculdade, fiz o registro lá no conselho, vou começar a trabalhar. Uma média vai ser essa. Se você, né, já tem ali um pouco mais de experiência, né, já tem ali mais um pouquinho de anos aí de carreira, de casa, né, você vai para 3.500 a 5.500. Estou falando do Brasil, né, nossa região aqui, que vai chegar um pouco a essa faixa salarial. Mas isso é apenas uma média salarial, certo? Isso é apenas uma média salarial. Embora você vai ver que tem profissionais da biomedicina ganhando acima de 10 mil reais, tá certo? Mas tem aquela influência que eu disse para você agora mesmo sobre isso, né? Tá? Esse é o momento que eu queria fazer esse cenário inicial da disciplina. E nos outros módulos a gente vai detalhando um pouco mais, nós vamos trabalhar um pouco mais aqui outras informações, as habilitações específicas, as funções do conselho, as suas obrigações enquanto profissional, né? Tudo isso vai trazer para você mais segurança, inclusive, para entender o seu curso. E cada semestre que passa você querer mais, né? Buscar mais conhecimento e já começar a escolher as suas habilitações. Isso é importante, eu vou dizer lá no quarto ou quinto módulo, sobre a importância de você já pensar nas suas habilitações. Este curso, aqui na faculdade, ele já te habilita, ao terminar, em analista clínico. Você já vai ser graduado e habilitado em analista clínico. Isso significa que você já sai com a especialização pronta. Basta você depois, com a sua documentação, ao final do curso, se cadastrar no conselho lá
e já se ingressar como profissional habilitado, e eles vão analisar sua documentação e te habilitar, tá certo? Então, por enquanto, esse primeiro módulo foi para fazer essa introdução e o cenário da biomedicina. Nós nos vemos no próximo módulo, no módulo 2, na unidade 2. Até lá!